Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do nosso podcast Mais Patrimônio. Eu, meu querido Job Show. Agora com a mão direita, sabe que a minha mão melhorou, agora eu já tô conseguindo. Andou brigando, machucou o pulso, cara? Acho que não, né? Não, cara, são coisas da vida aí, enfim, sabe como que é, né? Hoje temos uma convidada especial que tem muito conteúdo para você que é empresário, que quer melhorar a sua empresa, o modo como você pode protegê-la. E Jobson, por favor, leia o currículo dela. Ruth Oliveira, certíssimo, né? Exatamente. Pra quem não sabe, eu já cometi erro aqui de errar o nome do participante aqui, do convidado. Exato. Então, ó, olha só, gente, Ruth cresceu em uma família de funcionários públicos, como é o meu caso também. Empreendeu com artesanato, custeando até o próprio casamento. Olha só. E aí? Essa foi mulher, Legal, viu? Mulher legal. guerreira, Sim. custou o próprio casamento ali. Formada em Direito, Foi prestou firme. a OAB, mesmo sem querer advogar tradicionalmente. Descobriu na LGPD e na consultoria empresarial sua verdadeira vocação. Isso aí vai dar muita coisa legal pra gente falar, viu, Luiz? Com certeza. Hoje atua promovendo conformidade, transformação, cultura e crescimento nas empresas. Usa o direito como ferramenta de adaptação e não apenas de defesa. Seja muito bem-vinda, Ruth. Muito obrigada, meninos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos falar muito sobre empreender, sobre advogar, sobre a advocacia como um motor do empreendedor. E a primeira pergunta que eu vou fazer, o que é LGPD? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Nasceu ali por volta de 2020, trazendo como uma novidade para as empresas. Por quê? Porque hoje o principal ativo de uma empresa não é o seu produto, o seu serviço, mas os dados que elas tratam. Então, a gente precisava de uma lei que protegesse os dados pessoais. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E o que eu diga, né? Lá no escritório, cara, contabilidade, cara, está em tudo, em tudo. Isso. E principalmente porque nós somos muito digitais, então nossos clientes são de outros estados, então a informação vai e vem através da internet. Então você já sabe, né? Complicadíssimo, se a gente não tiver cuidado. Isso. E a LGPD, muitas pessoas pensam que são para empresas grandes ou para empresas que tratam muitos dados pessoais. Mas a empresa que tem um funcionário, ou até mesmo aquela empresa que tem um cliente, pessoa física, ela precisa se adequar à LGPD. A LGPD não é para empresas multinacionais, é para todas as empresas. Porque se a gente for pensar, o Facebook, ele não produz nenhum conteúdo. O Instagram, ele não produz nenhum conteúdo. Ele vende o quê? Ele vende informação. Ele une quem tem algo a postar com quem quer assistir aquilo. Então, tudo hoje são dados pessoais. É a nossa identidade, é a nossa vida que está exposta. E ela precisa ser protegida. Eu vou além porque, na verdade, é algo que ele é sensível a todos os países. Inclusive, tem a guerra entre Estados Unidos e China. Não é política, é quanto à questão de dados. Isso. Tanto é que o Trump, acho que ele deu até o final do ano, se eu não me engano, para que o TikTok seja vendido para os Estados Unidos, a operação dos Estados Unidos. Então, enquanto não for vendido, praticamente o TikTok ele não vai funcionar lá nos Estados Unidos. Então, é muito mais sobre a proteção dos dados dos americanos, porque, querendo ou não, as pessoas são influenciadas, as pessoas ficam o tempo todo aqui no celular, e isso, de certa forma, ele pode tirar ali poder do que o governo quer comunicar ali para as pessoas. Isso, a gente costuma dizer que dados pessoais, eles são pecinhas de um quebra-cabeça que montam você como um todo. Então, muitas vezes, as redes sociais, o seu Instagram, até o seu Google Maps, eles sabem mais de você do que a pessoa que está do seu lado, do que seus pais, do que sua esposa, seus parentes. Por quê? Porque você está ali todos os dias. E eles vão coletando pecinhas que vão montando a sua personalidade para te entregar, muitas vezes, aquilo que você quer ou aquilo que a própria rede social quer vender. Você já pesquisou colchão no Google e quando você abriu o Instagram, tava lá propaganda de colchão? Caramba, o Instagram sabe o que eu preciso. Não, não é bem assim. Ele simplesmente compartilhou informações que acabou descobrindo o que você precisava. E muitas vezes você estava querendo só tirar uma dúvida. Sim. E aí tem até quando a gente entra em algum site, tem aquela parte do aceitar cookies, que ali a gente já tá... Que ninguém nunca lê. Que ninguém nunca lê e só aceita. Exatamente. mesmo. Você tá autorizando compartilhar os seus dados ali. Exatamente. Hoje em dia, a gente tem que entender que o principal ativo de uma empresa são os dados pessoais. Quando a gente vai falar de vendas, a gente tem que saber o quê? Quem é o nosso cliente ideal? Como é que eu vou descobrir quem é o meu cliente ideal se eu não sei quem é que interage comigo, quem é que compra de mim, qual é a faixa etária? Então, tudo são dados pessoais. E a gente precisa ter um controle, a gente precisa ter uma regulamentação e até as empresas precisam entender que se adequar à LGPD não é opcional. Muito pelo contrário, pode ser um diferencial de mercado.
Até para se defender. Aconteceu agora recente isso aí. Nós temos uma empresa chamada Potiguar Registro de Marcas. Sim. E a Amanda falou com um dos clientes. Ela só falou lá. A gente foi indicado pelo Primo Pobre. E aí a Amanda falou com esse cliente. E por coincidência, alguns minutos depois, uma empresa, que não é uma empresa muito legal, entrou em contato com esse cliente. Automaticamente, fazendo meio que uma ameaça, uma coisa assim. E o cara achou que tinha sido a gente que tinha passado os dados. Olha só. Isso acaba manchando essa imagem. Como nós utilizamos sistemas que já tem todas as certificações, a gente não passa para ninguém, está lá comprovado tudo isso, a Amanda conseguiu reverter o caso, conversou com o cliente e esse cliente hoje, inclusive, virou fã do escritório, né? Graças a Deus. Mas olha a complicação que a gente ia estar se a gente não tivesse usando um sistema que tivesse todas essas certificações. Sim. E por que surgiu a LGPD? A LGPD ela surgiu justamente porque as relações de consumo elas mudaram. Quando a gente estava ali na época de 1980, a gente ia numa loja, comprava um produto e ficava satisfeito, virava cliente daquela loja. Mas hoje em dia, quem é que vai numa loja comprar? A gente compra tudo online. Então, a LGPD ela surgiu para proteger essa nova relação de consumo. Tanto é que muitos falam que a LGPD é um Código do Consumidor 2.0, melhorado, porque se adequou a essas novas relações comerciais. Legal. Então, a gente precisa proteger isso. Contador, você atende no digital. Advogado, você atende no digital. Médico hoje é no digital. Então, a gente precisa de proteção para essa nova era, para esse novo tipo de relação. Então, a LGPD ela surgiu no Brasil depois, que já era muito forte na União Europeia, e o Brasil ele quase que foi obrigado a se adequar. Ou você se adequa ou você não faz relação com a União Europeia, com os Estados Unidos, com ninguém, porque você não está adequado. Para a gente, chegou um pouco tarde, mas extremamente necessário. E hoje eu levanto sim a bandeira de que proteger dados pessoais não é uma opção, mas pode ser sim uma forma de proteger o seu negócio. Porque imagina se você não tivesse um mecanismo de proteção dos dados pessoais. Sim. O seu cliente ia achar que, você vazou minhas informações com qualquer pessoa. Você não protege a minha privacidade. E hoje, credibilidade e imagem é primordial para uma empresa. Primordial. No digital. Isso. E como é que uma empresa consegue proteger os seus dados? Vamos lá. Através da consultoria que você faz, o que você orienta? Como que ela faz isso? Primeiro, eu entendo que a gente não pode falar só de LGPD, a gente tem que falar de cultura. Por quê? Porque conformidade é cultura. Empresas sofrem porque não têm valores bem estabelecidos, não tem um regimento interno, ela não entende quem ela é. Então, a gente precisa falar de cultura. Quando eu trago LGPD como conformidade, primeiro eu preciso entender como é a empresa. Quem é o seu cliente? Como é o clima organizacional dessa empresa? Qual é o nível de interação entre os colaboradores? Então, a gente faz uma avaliação geral. Depois, a gente vem para mapear os dados. Onde o dado entra? O que acontece com ele dentro da empresa e por onde ele sai. Depois que a gente passa por esse mapeamento, a gente implementa controles para que a empresa esteja adequada e começa a divulgar. Aqui nós protegemos os seus dados pessoais. Aqui nós respeitamos a sua privacidade, porque a gente utiliza a LGPD como marketing. Rapaz, nunca tinha pensado por esse ângulo, não. Nunca tinha pensado também por esse ângulo. Exatamente. A gente faz isso meio por uma obrigação, mas nunca tinha pensado que pode usar isso até no marketing, né? É uma obrigação, mas percebe como a minha imagem enquanto empresa fica muito mais bonita para o meu cliente quando eu digo aqui você é importante. Aqui a sua privacidade é importante. Então, pode acreditar na nossa empresa porque nós protegemos aquilo que é importante para você. É muito comum quando um cliente abre um e-mail. O que acontece? Ele recebe uma enxurrada de e-mails. Eu digo a todos os meus PJinhas, olha, abrir um CNPJ, você vai receber uma enxurrada de e-mails. Mas é normal, não é culpa do seu contador, não é culpa de quem abriu a sua empresa, não. É normal, porque os dados pessoais hoje estão espalhados e o governo, ele infelizmente sofre muitas tentativas e muitos vazamentos de dados. Mas a gente leva uma educação para o nosso cliente, porque se eu educo o meu cliente, ele passa a ter confiança em mim. Se torna até perigoso em algumas situações, né? Isso. E a partir do momento que eu implanto um controle, que nem você está falando na empresa, para que ela tenha os dados dos seus clientes protegidos, eu tô 100%, a empresa está 100% segura? Não, porque 99% dos casos que acontecem de vazamentos, eles partem por atividade humana. Então, é o funcionário ou é um terceirizado que acaba vazando informações. Então, a gente faz um controle constante. A LGPD ela tem uma data de início. A gente começa a organizar a empresa, mas ela não tem uma data de fim. Por quê? Porque ela sempre vai tratar dados pessoais. Então, a gente faz esse controle contínuo, semanal, diário,
para que a empresa sempre esteja adequada. Então, é treinamento de funcionários, mapeamento de dados de forma constante, divulgação para os nossos clientes de que nós protegemos os seus dados pessoais. Por quê? Porque se 99% é por atividade humana, então eu tenho que cuidar das pessoas. Por isso que quando eu falo da LGPD, eu falo de cultura, é diário. A LGPD tem que fazer parte do dia a dia da sua empresa. Mas aí dentro da estrutura do que você está falando, eu preciso ter uma pessoa na empresa que vai fazer esse controle todo. Isso. E como que é o nome dessa pessoa? Qual que é o cargo dela? A gente chama, porque a gente traz o inglês para tudo, de DPO, mas é o encarregado de dados. É a pessoa responsável por manter a adequação ali dentro da empresa e por também responder aos titulares de dados quando a gente fala de LGPD. Então, por exemplo, Jobson, se você quiser saber como a minha empresa trata os seus dados pessoais, você vai perguntar ao meu encarregado de dados. E eu vou ter que dizer como a gente trata, o que a gente faz com os seus dados pessoais aqui dentro, com quem a gente compartilha e tudo mais, porque os dados pessoais não pertencem à minha empresa, pertencem ao titular. Então, se pertence ao titular, ele pode dizer como, quando eu vou tratar esses dados. Lógico, a gente tem N formas de adequar isso, mas é muito mais uma parceria. Você me permite utilizar os seus dados pessoais e eu te digo como eu protejo e como eu os uso. Legal. E no trabalho que você faz, eu estou perguntando isso porque eu não entendo vontade. Seja a minha dúvida como das outras pessoas também. Você falou que ele tem um começo, mas ele não tem um fim. Quer dizer, enquanto a empresa durar, né? Isso. A partir do momento que você começa o trabalho, é um contrato que você fecha com a empresa? Isso. A gente faz programas de adequação e a gente também faz o acompanhamento, a assessoria contínua. Então, o programa de adequação, eu entro, implemento, ensino como você vai manter essa adequação e você segue se você tiver um encarregado de dados. Se a empresa não tiver, eu entro com o programa de adequação e fico de forma contínua para treinar todo mundo, para manter essa cultura de proteção de dados, fazendo visitas constantes para ver se a empresa está adequada ou não. Por quê? Porque é no detalhe. Sabe aquela história de que o advogado ele precisa tomar um cafezinho com o funcionário da empresa? É exatamente isso que a gente faz. Porque é numa visita, é num passar de olhos que a gente sabe se está adequada, se não está, como é que a empresa está utilizando os dados ou não. Mas eu gosto muito mais de trazer a LGPD realmente para esse lado da cultura, da credibilidade da empresa. Vocês ouviram falar recente dos golpes do falso advogado? Ouvi. Ouviu? Uhum. Tem outdoor espalhado pela cidade o golpe do falso advogado. Por quê? Porque advogados estão sendo vítimas de criminosos que utilizam dados pessoais que são públicos para aplicar golpes nos nossos clientes. Fala direto com o cliente. Olha, tem uma causa sua para sair, você tem que pagar uma taxa, um custo lá para poder liberar um valor. E o cliente vai para onde? Ele vai para o advogado. Como é que pode? Você não cuida da sua proteção de dados? Como é que isso aconteceu? E a gente tem que ensinar para o cliente, olha, os dados são públicos. A gente não tem muito o que fazer. Mas a gente vai orientando o nosso cliente. Olha, recebeu uma ligação, não acredita, entre em contato com o seu advogado. Recebeu uma mensagem, um e-mail, não acredita, fala direto com o advogado. O contador recebe muito esse contato, não é, Jobson? Nosso onboard é o que mais se base. 50% que a gente fala no onboard, né, que é a reunião inicial com o cliente, é sobre isso aí. Olha, você vai receber, vai vir golpe, não pague nada que não... Eu, ultimamente, até estão conseguindo hackear até os e-mails. Teve não foi nosso cliente de outro contador colega nosso, que teve o cara pagou 70 mil reais errado. E aí? Caramba. E foi no e-mail dele. Hackearam o e-mail do cliente. Que absurdo. Mas isso é diário. Por isso que a gente leva a LGPD como educação. Porque a gente tem que ter aquele olhar de e se? Será mesmo que isso foi o meu contador que mandou? Será mesmo que isso foi o meu advogado que mandou? E se a gente não ensinar ao nosso público, aos nossos clientes, eles vão cair nos golpes, infelizmente. Por isso que a gente traz a LGPD como ensino, como cultura, batendo nessa tecla todo santo dia, tá? E por que você começou nessa área da LGPD? O que abrilhantou seus olhos? Você falou assim, pô, é isso aqui que eu quero fazer, que eu enxerguei isso, bate mais forte em você, como que é? Quando você fala de advogado, você procura advogado quando? Quando deu um BO. Quando deu um BO. Falando que eu usava BO. Você só procura advogado quando dá BO. E o advogado, ele depende de quem? Quer dizer, eu fazia isso. Hoje em dia eu já sou... tá direitinho. Eu já sou precavido já. Hoje em dia eu já consulto antes. Depois de levar muito BO, agora eu vou Depois de aprender prevenir, bastante, né?
Pessoas procuram advogado quando tem problema. Mas você percebe que eu não sou bombeiro para estar apagando incêndio? É muito estranho. Na minha cabeça não funcionava essa ideia de só vou procurar um advogado quando eu tiver um problema. Só vou procurar um advogado quando eu tiver um incêndio para apagar. Por quê? Eu entendo que problema bom é aquele que não existe. Então, eu preferi ensinar ao meu cliente qual é o caminho para não acontecer um problema do que esperar que o problema aconteça para resolver. Por isso que eu entendo que advogado, ele tem que andar de mãos dadas com o empreendedor, com o contador, para que o problema não aconteça. Então, vamos lá. É melhor você esperar a causa trabalhista chegar ou você se adequar antes que a causa trabalhista chegue? Se adequar, claro. Porque uma causa trabalhista pode te custar, enquanto empreendedor, 50, 70, 100 mil reais. Coisa que você poderia pagar numa consultoria e evitar isso para o resto da vida da sua empresa. Então, problema bom é o que não existe. E eu decidi trabalhar com a LGPD porque quando eu estava ali na faculdade, eu entrei na faculdade dizendo que eu não queria advogar. Porque eu via advogado como apagador de incêndio. Não quero isso para minha vida porque, querendo ou não, é uma vida estressante. E quando eu terminei a faculdade, eu disse, caramba, eu vou ter que prestar a ordem porque estudante de direito não é nada se ele não tiver uma carteira da OAB. E foi ali, época de pandemia, tudo parou, precisei esperar muito tempo para fazer a prova e surgiu a LGPD. Eu recebi a ligação de um amigo, Ruth, vai sair uma lei aí que todas as empresas vão precisar se adequar. Eu disse, sério? Ele fez, Dá uma lida. Quando ele me mandou, eu me apaixonei pela LGPD na hora, porque eu vi ali como um caminho para não precisar apagar incêndios. Eu posso trabalhar 100% no extrajudicial e evitar que os problemas dos meus clientes aconteçam. E quando eu li a LGPD, me apaixonei, sentei uma tarde, tracei como é que eu ia implementar LGPD em empresa. Eu disse, pronto, é isso aqui que eu vou testar. Consegui o meu primeiro cliente ali por volta de 2020, final de 2020. Cliente esse que está comigo até hoje. Faço manutenção, sou encarregada de dados da empresa. E vi na LGPD um mercado muito amplo. Porque eu não preciso de uma carteira da ordem, apesar que isso hoje me dá um poder muito grande para atuar como encarregada de dados, mas eu poderia transformar a vida de empresas através da proteção de dados, através da conformidade. Fora que empreender, eu não sei vocês, mas é aquilo que me faz acordar todo santo dia. Eu amo o mundo do empreendedorismo. Está na mesa certa. Até mesmo porque dizem que advogado não pode empreender, que a advocacia não é mercantil. Mas, para mim, na minha opinião, advogar não é uma atividade que a gente presta assim normalmente. Eu acredito que advogar pode ser sim uma empresa, pode ser sim um negócio rentável. Por isso que eu advogo. Então, muitas vezes eu me apresento muito mais como empreendedora do que como advogada. Advogar é meu produto, empreender é aquilo que eu amo fazer. Legal, tá vendo? Propósito. Total. Você sabia que tem acho que você sabe, né? Tem um seguro que é para LGPD, que ele protege dados? Exatamente. Tem seguro para LGPD, a gente tem seguro também para a própria carreira da empresa. Enquanto, exemplo, ela sofreu um vazamento de dados ou até mesmo ela sofreu uma condenação em razão da LGPD. A gente cobre. Tem seguro para o próprio advogado. Hoje em dia, o mundo dos seguros é apaixonante. É que eu tenho formação de responsabilidade civil, seguros, né? É por isso que eu perguntei. Isso. Responsabilidade civil. Legal. E agora saindo um pouquinho da LGPD, no seu comecinho ali de carreira, você vinha de uma família tradicional pelo funcionalismo público, como a maioria das pessoas aqui no Rio Grande do Norte, né? Já vi uma estatística, acho que 60% das pessoas ocupam esse cargo. É muito alto mesmo. Desde ali de cedo, você já queria empreender ou não? Você tinha um viés também, vou seguir isso que realmente meus pais acreditam ser o melhor para mim? O que batia dentro do seu coração? Rapaz, eu acreditava, Luiz, que realmente empreender não era para mim. Que eu tinha nascido para ser funcionária pública. Porque, sabe, desde criança, meus pais diziam, você precisa ser funcionária pública porque tem estabilidade, tem segurança. Só no funcionalismo público você vai conseguir ter uma carreira duradoura, não vai se preocupar. E eu ficava, mas eu não me via presa durante 30, 40 anos fazendo a mesma coisa todos os dias. E uma vez me perguntaram, Ruth, desde quando você quis fazer direito? Eu disse, desde sempre.
porque eu queria entender como as coisas funcionavam. E comecei a faculdade, fiz IFRN, e diziam, você vai pender para o funcionalismo público. Eu ficava, mas eu não quero fazer a mesma coisa todos os dias. Comecei a faculdade e sempre diziam, até hoje dizem, e aí, quando você fizer um concurso para juíza, para o Ministério Público, você vai ter estabilidade, segurança. Mas empreendedor, ele não nasceu para ter estabilidade e segurança. Ele tem aquela veia de que eu quero algo novo todos os dias, eu quero ser desafiado todos os dias. E eu estava na faculdade quando eu comecei a empreender com artesanato para poder pagar o casamento. Eu fazia pecinhas para enxoval de bebê, chás de bebê. E assim consegui pagar o meu casamento. Terminei a faculdade. E seu marido, fazia o quê? Meu marido é da área de TI. Hoje ele deu- está na lista de dados. Casais inteligentes enriquecem juntos. Exatamente, Bem por isso aí. mesmo. Mas continua com esse seu casamento. Aí trabalhou lá. Meu pai disse assim, olha, você só casa quando terminar a faculdade. Eu disse, tá certo, só caso quando terminar a faculdade. Terminei as aulas final de novembro, 15 dias depois eu casei. Ali, 2018. Tava decidida mesmo, hein? 7 anos de namoro, jovem. Tá, a gente tava falando isso agora. Os 7 anos ele é decisivo, ou vai o racha. 7 anos de namoro. Casei, terminei a faculdade, casei e comecei toda a minha vida. E sempre naquela história, você precisa ser funcionária pública. E meu marido chegou pra mim e fez, você sabe que concurso público é quase sorte. Você depende de uma terceira pessoa para sair esse concurso público. Você vai ter que esperar para ser aprovada. Tudo você vai ter que esperar, depende de uma outra pessoa. Comece a advogar, trabalhe por si. Eu disse, tá bom. Comecei a estudar para a prova da ordem. No dia que eu recebi a minha carteira da OAB, sabe aquela sensação de autorrealização, de você nasceu para isso, agora eu vou ser por você. E eu comecei a advogar e me apaixonei. Foi surreal. Eu disse, caramba, eu nasci para isso. Você não tem segurança e estabilidade, mas eu acredito que o bom é exatamente isso, porque você tem a liberdade de criar, de executar, de montar a sua empresa, a sua forma de atuação. E hoje, para mim, advogar é sinônimo, sim, de liberdade. Liberdade de espaço, liberdade de horário, liberdade de ganhos também, porque na advocacia eu uni o meu desejo de ter liberdade também com o meu desejo de empreender. Por isso que hoje eu amo trabalhar para empreendedores, amo trabalhar com empreendedores, porque eu entendo como é que se empreende. E ninguém melhor do que quem entende de como é empreender para trabalhar com empreendedores. Acho que tá mais para estabilidade do que segurança. O Empreendedorismo, no caso, você, né, ser servidor público, você não consegue, você não vai ser pobre mais, mas também você não vai ser rico nunca. Exatamente. Se o cara não souber Exatamente, investir... você falou uma coisa que eu não tava sabendo falar, que eu tava falando esses dias, tava discutindo quanto a isso, verdade. Ele Você não tira vai da ser pobre, pobreza, mas mas também também ele tira da riqueza, então... Você fica no É meio termo. estabilidade, né? Estabilidade. Não faz sentido. Meus pais ainda continuam ali no funcionalismo público, a minha família ainda é do funcionalismo público. Meu pai faz, e aí, quando é que você vai fazer um concurso? Aí eu fico, não vou não. Não nasci pra isso. E a estabilidade não existe, né? Não existe. Em nada na nossa vida. Nem Não quem é existe. funcionário público. É uma Mas- ilusão. Mas eu já acho que quando você se torna um excelente profissional, você se garante, aí você se sente seguro pro resto da Isso. vida. Porque você sabe que você pode quebrar e você volta pra onde você estava. Exato. Aí sim, Que eu você acredito já que a fez uma segurança... vez. Isso. Que você já fez uma vez, você sabe fazer. Então, no final das Exatamente. contas, segurança não é tão segurança. Segurança é isso. Não, total. Ainda mais eu vejo... Eu acho que aqui no Rio Grande do Norte, pelo menos a análise que eu faço, a galera vai muito pelo lado do funcionalismo público porque não tem grandes empresas aqui, né? Então, qual a forma da pessoa se sentir segura de conseguir uma vaga que isso vai dar carreira para ela? É muito Isso. difícil, pô. Aqui você tem pouquíssimas empresas para isso. Até mesmo porque empreender requer muito você ter uma resiliência diária e você também ter uma mente de que não existe plano B. Porque minha empresa vendo? começou a dar certo quando eu queimei todas as pontes. Não existe plano B. Só tem um plano A. Ou dá certo ou não dá certo. Eu abri meu primeiro escritório, eu tinha 1 ano de carteira da OAB. Meu marido olhou pra minha cara e fez, você é louca? Você vai abrir o escritório? Eu disse, vou. Eu preciso de boleto pra pagar. Se não tiver boleto batendo na minha porta, eu não trabalho. Aí ele fez, amor, não faz isso. Eu disse, vou. Abri meu primeiro escritório com 12 meses de carteira da OAB. E não parei nunca mais. E a gente entende que empreender é isso. É você, sim, tomar riscos, você enfrentar desafios calculados, lógico, mas a gente precisa ter uma coragem absurda.
Porque eu poderia ter muito bem ido para um CLT, ter ido para um funcionalismo público. Mas entende que limites não combinam com empreendedores? Não Total. combinam. Uhum. A gente não tem plano B. Ou é o A ou não é. Tem que dar certo. E a gente acorda todo dia pensando nisso. Vamos fazer dar certo. De um jeito ou de outro. E se tiver uma pedra no meio do caminho, acontece. A gente passa por cima dela e segue. O empreendedor, no máximo, que ele vai fazer é ajustar a rota, né? Ele Isso. sabe pra onde vai. Não, mas isso aqui não tá dando certo de jeito nenhum. O que é que eu posso fazer pra mudar um pouquinho só essa rota aqui pra Isso. conseguir? É ajuste de rota, sempre. Meu, você E para aí? pra pensar, é muita treta você empreender. É muita treta, pô. É, tá falando com a advogada, ela sabe mais do que a É gente aqui. muita treta, pô. Nós só Ainda mais conhecemos as nossas empresas, mas ela conhece de várias de empresas. várias empresas. Aí, até assim, a insegurança jurídica que a gente tem aqui, somada a, enfim, Isso. tantas outras coisas, é muito difícil. Por isso Mas que... eu acho que quando a gente tem essa questão do... eu não falo nem ou é ou não é. Ou é ou é. É. Porque você passa por cima de tudo e nada consegue te derrubar e você vai, você toma pancada e você continua, e você tem que acordar cedo, e você vai trabalhar Isso. sábado, domingo, feriado, e você vai dar um jeito. E o negócio acontece. Porque você tá tão focado em fazer aquele negócio que o negócio anda. Exatamente. Tá até o título desse podcast. Não existe plano B. Não existe Não plano existe B. plano Não B, existe. pô. Não existe plano B. Todas as pessoas que sentar aqui, você foi uma coisa que outras pessoas também já falaram. Ah, por que eu dei certo? Porque, pô, eu não tinha o plano B, eu só tinha o plano A e eu precisava fazer, precisava dar certo. E aí deu certo. Na vida, nos negócios, em tudo. Só existe o plano A. Eu costumo muito conversar com os meus PJinhas de que se você pensar que vai dar certo, vai dar certo. Porque não tem outra opção. Não tem outra opção. Se você pensar que vai dar certo, vai. E você ter um advogado ali do lado te ajudando a equilibrar os pratos, vai te trazer uma segurança muito maior. Porque, por exemplo, a gente sabe o que dá errado. E a gente não sabe o que dá errado só com a sua empresa, porque a gente tá em várias. Então, a gente sabe o que dá errado nas outras e pode trazer isso como motor para a sua. Para que você evite incêndios, para que você evite problemas. Então, empreender é, assim, algo que eu amo fazer. Algo que eu incentivo. Muitas pessoas, tenho vontade de ter o meu próprio negócio. Não fez ainda por quê? Uhum. O que te falta? Ah, Ruth, estou pensando em abrir uma empresa. Não abriu ainda por quê? Vamos racionalizar, coloca no papel. Os prós e os contras. Se eu empreender, vai dar certo. Se eu empreender, pode dar errado. Então, vai fazer. Porque a gente só tem uma vida. Então, teste. Tente. Se der errado, você ajusta a rota e tenta novamente. Mas você precisa fazer, porque não existe plano B, você não pode ter uma segunda vida, você só tem essa. Então a gente precisa arriscar. O maior limitador sempre é o medo, né? O medo de Isso. empreender, de dar errado. E quando alguém vê o que você falou aí, só desiste na hora, né? A pessoa desiste na hora. E aí você precisa ser muito resiliente, assim, cara. São muitas características que a gente constrói no longo do tempo. E aí a gente tá falando ontem, até quanto ao esporte, como o esporte ele ajuda a gente, né? Moldar caráter para que a gente resista a tudo que aconteça dentro dos desafios diários que a gente tem. Porque Isso. Se Cara, você o tempo todo consegue você tem que se resistir à dor aperfeiçoar. física, Foi o pilar da minha vida que do ano passado pra cá eu comecei a dar foco. É tanto que surgiu o Job Room da SK, né? é verdade, a gente então me explica um pouco. vamos explicar um pouquinho. Por que nasceu o Jobs Run? Eu tava em um treinamento com o Sérgio de Paula, dono da Vox, em Foi dezembro, foi novembro. dezembro. Ah, verdade. dezembro. E aí a gente tava vendo todos os pilares da vida que a gente sempre no início do ano e final do ano a gente olha e diz, olha, veja como é que você tá hoje, final do ano a gente vai olhar de novo. E aí quando chegou no final do ano, que foi justamente em dezembro, a gente tava lá em Genipabu, num canto bem legal lá, e nessa mentoria, só com os empresários top de Natal. Obrigado, Cara, Jobs. Você tá lá. Cara, ele começou a mostrar os pilares. Aí, pô, financeiro, arrebentei esse ano. Pô, familiar, educacional, todos os pilares fantásticos. Deu revender quando chegou saúde e esporte. Assim, cara, isso me deu uma tristeza. Assim, caramba, esse faz 3 anos que eu não consigo bater minha meta que eu tenho. Embora eu faça esporte, mesmo acima do peso, eu faço um esportezinho. Aí eu sempre tive uma meta de correr 10 km. É o 3º ano agora, na verdade. É o 3º ano que você tá nessa meta. 3º ano. Eita, a meta Sei lá, é né? difícil, Eu hein? não minto pra ninguém, não, eu digo a verdade. Então, esse ano, cara, porque até o próprio, né, a nossa vida faz com que atrapalhe muito. Eu faço muitas viagens. Chega lá, cara, é só comida boa, é só festa, é só. Cara, pelo amor de Deus, meu irmão. Percebeu? Não é tão fácil, não. Os limitadores. Limitadores.
Então a gente faz um negócio desse, aí Sérgio mesmo leva a gente pro Mastermind e ele vai para Camarões. Os caras. Não leva Vamos pra comer ajudar. uma salada. Nunca tem salada. Então, eu decidi, cara, esse ano eu vou fazer os 10 quilômetros. Eu contratei mentoria, tem minha personal que tá Contratou aqui. todo A mundo. esposa. Contratei, né? Sabe a equipe do Cristiano Ronaldo? Sim. É o Job. O Job, ele tem Personal, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. filmmaker, psicólogo, tudo pra bater os 10K. Foi. Então não tem opção. Não tem opção, É. tem que dar Tem que certo. correr. E aí, pra completar, veio o Mark, né, que disse que ia colocar no Natal Corridas, o maior blog de... Blog não, o maior Instagram de corrida de corridas. Natal. Veio o Gabi da Matersó, a galera toda dizendo, eu vou estar lá, eu vou com vocês. Gabi Cara, é como que eu- triatleta. É diferenciada. Exatamente. Quando a Gabi diz, eu vou com vocês, caramba, chega aí, treme na base, viu? Porque é triatleta. Acordar 4 da manhã pra ir correr todo santo os dia. Gabi é diferenciada. Eu fico olhando e digo, um dia eu chego lá. Tem que ser assim. Josi, que veio semana passada Josi. também, Também. da Vox também, falou, vou correr junto com vocês. Dimara que veio aqui também. Edmara também, e vai ter uma galera. Inclusive você também, que a gente tá Vou, falando antes aqui. eu vou correr. Não tem opção. Tem Você que ir. e a Maju. Tem que ir. Maju também. Os aqui, tá 5K, nos Ruth, eu já bastidores. faço 5K. Já faço, não com pace lento. Agora o objetivo é, Mas pelo é menos dobrar. faz, cara. Dobrar essa... Aí então eu tenho 3 meses pra conseguir dobrar. Eu percebi que é muito mais por causa de uma pressão externa. Fizeram o marketing, o merchan, então tem que fazer. É Tem porque que- Na verdade, três foi anos- intencional. Vamos estar lá. 3 Não, anos ele tá tentando bater essa meta. Aí ele Foi se intencional, desafiou. né? Foi intencional. Quando a gente quer se comprometer, a gente se compromete muito com nós mesmos, mas quando a gente se compromete com outras pessoas, aí a coisa fica mais, né? Mais pesada aí pra gente desistir. Só que eu acho que eu dei uma exagerada Fez um compromisso público. público que. Que o negócio tá virando um evento. Na Evento. verdade, ele ia correr, a Vanessa, a esposa dele, acho que ia filmar, conseguir bater os 10K e ia ser isso. Era isso. A Aí ideia era agora essa. já vai ter faixa, já vai ter Instagram, já vai ter landing page, já vai ter convidado, já vai ter corrida, já vai ter foto, já vai ter todo mundo Vai junto. virar um evento Evento. anual. Um Evento anual, Vai meia entrar no do Sol, calendário. meia do Jobs. E aí? Quando será? 20 de dezembro. Aonde? Aí isso que a gente Ainda não tá tem decidindo. local? Ia ser Rota do Sol ou Via Costeira. Rota do Sol, porque a Gabi disse, vamos fazer, e no final a gente faz um café da manhã lá na Matersol. Deus. Virou um evento. Virou. Inclusive, estamos aceitando patrocinadores, certo? Sim, estamos aceitando Estamos aceitando patrocinadores para colocar na garrafinha, no boné e na camiseta. Mas E esse não ano era vai pra dar. ter, mas como eu me comprometi, então vai ter que ter. Ele já anunciou, já fez a propaganda, então estamos aceitando patrocinadores. Se você tiver Alô, Vox, interesse, Chuyu. Pessoal da Vox aí. Ó, mentira não, tá dando um friozinho na barriga não, já. mas vai dar rapaz. certo. Estaremos lá. Vai dar certo. Temos mais de 100 pessoas inscritas. Inclusive, você corre, né? Você tava falando? Corro um pouco. Assim, esporadicamente. Não vou me anunciar como atleta, ainda não cheguei nesse nível, mas dou uma corredinha. de O vez quê? em Uma quando. vez por semana? A cada 15 dias. Cada 15 dias. É. Mas aí, voltando ao assunto que a gente tava falando, realmente o esporte, ele ajuda muito no empreendedorismo, graças àquele trabalho todo que a gente tem, aquela dor de cabeça, estresse. Cara, quando a gente faz um esporte, é totalmente diferente. E aí eu comecei a pensar nisso também. Eu fiquei pensando nos meus resultados, sabe, Ruth? Cara, até minha psicóloga disse isso, que inclusive vocês conhecem. É lá da Vox também. Todo mundo é da Vox, cara. A turma da Vox. Vox. Cara, Job, se você já tem os resultados que você tem hoje, do jeito que você tá ainda falhando muito na sua saúde, nos seus esportes. Imagine quando você tiver no auge dos seus esportes, da sua saúde. Mas, caramba, eu fiquei pensando, olha só. A vida ela tem que ter um pouco de sinergia. Então, por exemplo, o esporte ele te ajuda muito a ter consistência, ter constância, a aguentar os baques. Por quê? Porque se você aguenta dor física, porque se tem uma coisa que o esporte te dá é muita dor física e você precisa estar ali seguro para continuar suas atividades. Então, se você consegue resistir a uma dor física, você consegue insistir um pouco mais quando você vai empreender, arriscar também, porque hoje você consegue levantar 100 numa leg. Amanhã você vai lá e bota 110, depois 120. Então, você vai ganhando resistência. E resistência é importante para os negócios, para a vida, para o esporte, para tudo. Pronto, já tem mentalidade de corrida. Se corre de vez em quando, vai fazer 10K fácil. Vou ter que Já tá fazer. aqui. Então, Inclusive, manda uma mensagem aí pro meu marido dizendo que a gente tem um compromisso dia 20 de dezembro. Fica Eu aí. preciso voltar a correr, tá? Para dia 20 de dezembro. Qual que é o nome do Já seu imaginou? esposo? Joatan. Aí, Joatan.
Amor, fechado. desculpa, eu não tinha como não colocar Não você tinha- nessa. Tamo Dia junto. 20 de dezembro temos Então, compromisso. Qual é o compromisso? Não, nada, só vamos correr 10K. É. Exatamente. Voltando um pouquinho agora para depois de anunciar o Jobs Run, vai ser um evento anual aqui na cidade de Natal. Tem anúncio oficial semana que vem. Anúncio oficial Isso. semana que vem. Voltando para a LGPD. Qual foi o maior prejuízo que você viu que uma empresa teve por não cumprir a LGPD? Rapaz, acredito que o maior prejuízo ele não é financeiro, porque dinheiro você recupera. Isso é fato. Dinheiro a gente recupera. Mas a sua imagem é muito, mas muito complicado. Empresas hoje perdem clientes por mau atendimento. Empresas hoje perdem clientes porque não tem o mínimo de acompanhamento de um cliente ou até mesmo de cuidados básicos. Então, eu já vi empresa perder 100 mil reais por uma multa, por uma condenação em razão da LGPD, em razão de vazamento de dados. Mas eu já vi empresas perderem 3, 4 vezes mais porque os clientes nunca voltam. Porque se aquela empresa ela sofreu um vazamento de dados, eu não vou olhar para ela com os mesmos olhos. A gente teve o caso que estourou, o caso daquela atriz que foi para um hospital ter um bebê que era fruto de uma situação de violência e a informação vazou. Entende? Porque você colocou em risco não só a imagem daquela mulher que estava ali passando por uma situação delicada, mas a gente colocou em risco a imagem da empresa. Então, aquele hospital, ele sofreu uma condenação por causa do vazamento de dados. Uma condenação na justiça, uma condenação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a imagem do hospital ficou manchada. Entende? Então, o risco à sua credibilidade e à sua imagem é muito grande. Empresas não podem colocar em xeque aquilo que coloca comida na mesa dela, aquilo que enche o caixa dela, que é a imagem. Porque hoje marketing é tudo. E não consegue nem mensurar, né? O quanto Não. ela perdeu daqui para frente. Quantos Sim. clientes que iriam vir para a empresa e não vão vir mais. Isto mesmo. E coisas pequenas e coisas grandes. Quando a gente vai ver vazamento de dados, vamos lá, golpe do Pix. Quem aqui nunca recebeu uma ligação dizendo, olha, estão tentando fazer uma compra no seu cartão de crédito. Olha, o saldo da sua conta está tanto, estão tentando fazer um empréstimo. Isso é vazamento de dados. Mas como é que o golpista sabe? Ele sabe. Eles sabem. Eles Já sabem. me ligaram também. Eu falei, compra aí, compra pra mim também, viu? Exatamente. Ah, estão tentando fazer um empréstimo? Pode fazer. Pode fazer, porque eu estou precisando de dinheiro. A resposta tem que ser essa. Então, a gente não consegue mensurar o dano que é causado. A gente sabe aquela condenação ali, aquela multa que chega para pagar, mas o dano à imagem, ele é absurdo. Quando a gente fala de golpe do Pix, eu já tive vários clientes que a gente conseguiu reverter golpe do Pix. Tive um recente agora. Junto do banco? Do banco, Uhum. mas a gente foi cobrar na justiça. Então, entraram em contato com ele dizendo, olha, tem X na sua conta e estão tentando fazer uma transferência. Aí ele, como assim uma transferência? Estão tentando fazer uma transferência. E ele passou as informações, ele não passou, ele confirmou as informações por telefone. E os golpistas sabiam exatamente quanto tinha na conta bancária dele, qual era o número da conta, nome da mãe, do pai, todas as informações. Ele acreditou fielmente, ele perdeu 60 mil reais. A gente entrou em contato com o banco porque as resoluções do Banco Central dizem que você tem que falar imediatamente com o banco quando for vítima de um golpe. Ele entrou em contato com o banco 4 minutos depois da transferência. O banco abriu o chamado, mas não fez nada. Devolveu para ele, eu acho que foi R$24. Pouquíssimo dinheiro, ele perdeu 60 mil. A gente entrou com ação na justiça e a sentença saiu semana passada. O banco foi obrigado a cancelar todas as transações Pix e devolveu os 60 mil reais devidamente atualizado. Agora sim, quando a gente fala de golpe do Pix, isso aconteceu com um cliente meu, mas quantos golpes não acontecem durante o dia? Uhum. Então, o Milhares. dano financeiro para um banco é gigantesco. E a justiça vai reconhecer. Se houve falha de segurança, o banco vai ter que pagar. E a gente bateu justamente nessa tecla, porque em audiência a gente perguntou qual é a medida de segurança aplicada para proteger o cliente contra fraudes, contra golpes do Pix. Não, a gente tem sim, mas quais? Porque a LGPD diz que tem que ser específico. Quais são as medidas de segurança? Não, a gente tem, eu só não sei dizer qual é. Pois é, se você não sabe explicar, então você não tem. Sim. Exatamente. Vocês conhecem o Economista Sincero? Conhece? Conheço. Economista Sincero. Ele tem um canal que ele fala sobre investimentos, uma série de coisas lá. E ele tem uma carteira aberta falando de investimento, mostrando uns investimentos que ele faz, né? Tipo, vai fazendo junto com o pessoal que assiste.
E agora, recentemente, o Banco Inter cancelou a conta que tava esses investimentos dele, simplesmente porque ele não respondeu uns e-mails do Banco Inter, fazendo uma atualização cadastral. Ele não viu. Eu mesmo também não olho e-mail, praticamente, em relação a isso. Se fosse para mim, eu também ia perder a conta. E ele perdeu. Cancelaram e não tinha como voltar, não. Isso, cara, gigante, Exatamente. cara. Eu acho que o Banco Inter perdeu muito com isso, que ele colocou nas redes sociais e tudo. Ruth, no caso, qual deveria ser a linha de comunicação, o canal de comunicação oficial de uma empresa com o seu cliente? Vamos lá. E-mail é o padrão. A gente gosta de utilizar o e-mail porque tem como deixar tudo registrado. O WhatsApp também é uma linha de comunicação, mas vai depender da empresa, porque a comunicação que você tem com seus clientes é de uma forma, a que eu tenho com os meus clientes é outra. Eu amo mandar áudio para cliente, mandar vídeo de bolinha para os meus clientes, para eles me verem, para eles saberem como é que a minha empresa se comunica. Você pode ter um outro canal de comunicação. Então, e-mail é o padrão, fazer isso com recorrência. Por exemplo, atualização cadastral. Faz com recorrência, passa ali 3 meses no mínimo, pedindo para atualizar e informa, olha, se você não atualizar, sua conta vai ser suspensa. Eu sofri isso ali em 2022, passei um tempo sem atualizar minha conta bancária, o banco simplesmente bloqueou. O Banco do Brasil é maravilhoso. Bloqueou a conta bancária, eu disse, por que bloqueou? Porque a gente te mandou carta e você não respondeu, você não se dirigiu ao banco. Eu disse, gente, carta? Quem é que recebe carta? Me manda um e-mail que eu vejo. Mas bloquearam a conta, precisei ir lá atualizar os dados cadastrais e a conta foi liberada. Mas a gente sempre orienta, faça contato com o seu cliente pelos canais oficiais que você costuma fazer, então e-mail, mensagem do WhatsApp ou até mesmo ligação, para que o seu cliente vá até a você ou até mesmo te responda as informações necessárias para atualizações. Por quê? A LGPD ela tem uma premissa de que deve ser claro. Tem que trazer clareza e transparência. Ruth, mas o que é clareza e transparência? Depende. Clareza e transparência para você é uma coisa, para mim é outra. Para o público externo é outra. Mas o mais claro possível. Tem um documento que todas as empresas precisam ter. Política de privacidade. Que é o documento que diz como nós tratamos os seus dados pessoais, como eles são protegidos e se você, titular de dados, precisar atender alguma demanda, você vai entrar em contato com e-mail, com WhatsApp, com tal pessoa. Política de privacidade. Política de privacidade pode ser escrita. Ela pode ser um gibi. Ela pode ser um vídeo. Ela tem que trazer clareza e transparência. Então, não importa a forma. Importa que você traga transparência, facilidade para os seus clientes. Entende? Então, a LGPD, ela é uma lei. Mas ela vai muito, mas infinitamente além da lei. Porque ela te obriga a fazer coisas que não estão descritas. Ah, você tem que fazer isso, mais isso, mais isso. Não. Você tem que cumprir esses princípios. Te vira. Legal. Pegar o gibi, então, vou fazer isso, cara. Gostei. Eu gostei também. E assim, você deu exemplos práticos, assim, do banco, do hospital. E para os PJinhas, o que seria um vazamento de dados que eles poderiam sofrer prejuízos financeiros, de imagem? Um simples vazamento do número do celular, do CPF, Sim. A gente gosta muito de falar da área médica. Área médica, área de escolas, porque são extremamente sensíveis. O que a escola gosta? O que a mãe gosta? Não é nem a escola. O que a mãe gosta? Ver a foto da criança nos stories. Mãe ama. Quando é isso, ver a foto da criança no grupo da escola. Porque quer saber como é que o filho está lá quando não está aos olhos da mãe. Só que isso é arriscado, porque a LGPD ela coloca outras medidas de segurança quando a gente trata de dados de crianças. Então, a gente não pode utilizar dados de crianças de forma ostensiva. Vou botar no outdoor, vou botar no Instagram. Não pode, você tem que ter um cuidado muito grande. Principalmente agora, depois da lei da adultização que saiu essa semana, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque aquele dado pessoal, você pode fazer um post agora, mas você não sabe onde é que ele vai parar. Então, temos que ter muitas medidas de segurança. Mas quando a gente fala de PJinhas, Ruth, eu tenho uma funcionária, como é que eu vou proteger aqui dentro? Você pode fazer controles de segurança. Então, por exemplo, quem é que vai ter acesso a essas informações? Onde é que eu vou guardar esses dados pessoais? Os dados pessoais estão seguros? Eu uso tudo no meio físico, é tudo em papel. Esses papéis estão aonde? Eles estão guardados aonde? É você ter aquela noção de que isso aqui pode vazar. Essas informações não podem ser usadas de forma indevida. O que é muito comum? Um colaborador entrega um atestado, todo mundo da empresa vai saber o porquê ele colocou um atestado. Qual era a doença que ele estava, qual era a incapacidade que ele estava. Isso é vazamento de informações. Conversinha de corredor, fofoquinha dentro da empresa,
é vazamento de informações. E isso é problema de cultura, isso precisa ser cuidado. Então, o que eu aconselho para os PJs? Façam uma avaliação de esse dado entra por onde? O que acontece com ele aqui dentro? E ele vai sair aonde? Eu não vou deixar ali livre para todo mundo acessar. Informações financeiras, a gente não deixa livre para qualquer pessoa acessar. Você tem um cuidado. É colocar no seu e-mail corporativo, com controle de acesso e por aí vai. Então, é sempre pensar que aquele dado pode vazar e eu preciso proteger ele. A gente tem que pensar onde ele entra, o que acontece com ele dentro da empresa e por onde ele sai. E se é que ele vai sair. Sim. Quando a gente fala de empresas da área de saúde, a gente tem que ter cuidado por quê? Porque trata dados sensíveis, extremamente sensíveis, porque é a sua intimidade, tá? Médicos, eles têm muito receio de postar foto de antes e depois, foto de procedimentos, porque realmente é um dado sensível. Mas muitas vezes as pessoas querem. Eu, enquanto paciente, quero que você poste como foi o meu antes e depois. Então, você precisa de termos de uso de imagem, termos de confidencialidade, ensinar para a pessoa, olha, a gente vai tratar seu dado dessa forma. LGPD não é processo propriamente dito. É muito mais ensino. Eu preciso ensinar os meus funcionários, eu preciso ensinar os meus clientes como é que a gente usa e como é que a gente protege os seus dados pessoais. É 100% educação. Ruth, só um termo, isso já protege a empresa. Explicar por que um tempo atrás, com outra equipe, há 5 anos atrás, eu fiz uns vídeos, uma vez com um time. Foi até uma coisa bem divertida, conversando, isso na hora do almoço. E todo mundo tá se divertindo, inclusive essa pessoa que hoje, graça, não tá mais no escritório. Já até fala besteira aí. Não tá mais no escritório. Olha o processo trabalhista. Pois é, não tá mais no escritório. Olha, LGPD. Exatamente. E aí, depois disso, ele disse, cara, eu não quero aparecer, não. Não poste esse vídeo, não. E tava com todo mundo. Eu tive que tirar do ar o negócio, porque o cara disse que não queria estar lá. E na hora foi quem mais se divertiu, enfim. Não demonstrou em nenhum momento que estava insatisfeito com aquilo. E beleza, mas também não era nada sério. Então, eu imagino que só o termo de né, qual é que é o nome que dá? Uso de imagem. Termo de uso de imagem já resolve? Depende, nós temos, a gente assina, todo mundo agora. Depende também do caso, porque, por exemplo, o termo de uso de imagem, ele é para você utilizar aquela imagem da pessoa, pode ser para um momento específico, pode ser durante um período. Aqui nós temos. Isso. Sim. Mas Hoje aí, Inclusive, vai fazer com os convidados também, né, cara? Tá vendo? Olha aí, ó. É sério, olha aí, ó. Pois tá é. vendo? É verdade. Até mesmo porque, imagina se algo que for falado, aquela pessoa não gostar. Não gostei disso que foi falado, então quero que retire. LGPD, ela protege tanto pessoas quanto empresas. Então, por exemplo, você, enquanto empresa, pegou o termo de uso de imagem daquela pessoa, ela permitiu que você utilizasse, mas daqui a 10 anos ela vem, não quero mais. Você, enquanto empresa, vai explicar, dependendo qual foi a base legal que você utilizou, porque nós temos várias bases legais para uso de dados. Então, eu tenho o consentimento, eu tenho o legítimo interesse, eu tenho o uso para relações contratuais, o uso de dados para questões judiciais. Então, qual foi a base legal que você utilizou? Não, Ruth, eu utilizei o legítimo interesse. Então, você, enquanto empresa, tinha um interesse legítimo no uso daquela imagem. Você pode continuar utilizando. Não, Ruth, a base legal que eu utilizei foi o consentimento. Então, se você utilizou o consentimento, a pessoa pode retirar a qualquer momento. Vai depender da base de dados. Entendi. LGPD é um universo. Tem diferenças. Hoje o escritório é muito digital, então é o tempo todo o pessoal filmando lá. A menina ali, ó, a Larissa. Estão vendo como é que tá aqui por trás. Tem até plateia hoje em dia. Então ela chega pra gente e aponta a câmera. Vamos começar a sortear. Começa a gravar. E aí todo mundo do escritório tem que aparecer. É impossível. Quem vier aqui tem que participar da corrida. Pois é. Então. Larissa? Nada, nem vai dar pra Larissa. Larissa. Na verdade, vai ser o dia do casamento, Larissa. Tá Ela até tava vendo se mudava a data do casamento por causa Tá da perdoada corrida, não somente por causa disso. Então, Lari, dá pra mudar a data do casamento. Confiamos em você. Por isso que a gente diz que LGPD é cultura, porque a cultura, ela é diária. Você tem que bater na tecla todo santo dia. E tudo vai depender. A gente, advogado, gosta da palavra depende. Mas quando a gente fala de LGPD, depende mesmo. Tudo vai depender do pra quê, do como, do porquê você vai utilizar. Por quanto tempo? Qual é a finalidade? Tudo eu tô se adequa. economizando muito com esses podcasts. Consultoria gratuita pra mim. Eu vou pegar um termo de imagem pra você assinar, porque eu vou querer fazer o antes e o depois do Jobs. Do Run, Certeza, cara. né? Tem que ter isso aí, né, cara? Achando físico. Vai que depois você
Fala, não gostei e tal, não sei o que, Tira tira aí, do ar. tira aí do E ar. aí, com a sua Não, eu rebeldia tenho um aí, legítimo interesse para utilizar. tá vendo? Olha aí. Olha aí. Exatamente. Massa. Faz uma avaliação geral. LGPD é um ser vivo, a gente vai se adequando de acordo Sim. com o que a empresa vai fazendo. Agora aquilo, LGPD ela não proíbe empresa nenhuma de usar dados pessoais. Ela só ensina a empresa que existe um caminho correto para utilizar dados pessoais. Show! Estamos chegando nos minutos finais, cara. Passou muito rápido, né? Foi. Como sempre. Mas, Tá vendo? Olha aí, ó. Verdade. Dava pra ficar aqui até 2 horas, no mínimo. 2 horas no mínimo, pra mais, né? Bom, já que estamos nos minutos finais, vamos fazer as perguntas finais. À vontade. Agora, pra gente poder finalizar e agradecer aí pela entrega que você nos deu até agora. Tenho certeza que enriqueceu muito para todas as pessoas que estão nos assistindo. Inclusive pra nós aqui. Com certeza. Eu já tô aqui. Depois eu vou conversar com ela, porque eu vou precisar disso aí também. E você Vamos também, cara. juntos. Todo certeza. precisa. Você tá o tempo todo pensando nisso aqui já. É, eu tô também. percebendo as perguntas bem. Específica, né? Isso. A nossa vida é um filme, você concorda? Todo mundo tem seu Exatamente. filme. Sua vida é um filme, qual que é o episódio mais triste Você pergunta mais bonitinho do que outra vez. Foi. que você tem? Entendeu? Aí você entendeu agora, né? Isso é. Na próxima você já faz assim. Fases tristes. Eu acredito muito que foi ano da pandemia. 2020 para mim foi um ano extremamente difícil. Eu tinha acabado de casar, eu estava vivendo uma vida nova quando tudo fechou. Tinha planos para mim, o início da minha carreira profissional e tudo fechou. Tive um problema pessoal com a minha família e me desestabilizou completamente. Completamente. Eu acredito que tanto é que nesse ano foi quando eu desenvolvi problemas de ansiedade e precisei começar atendimento com psicólogo, que faço até hoje, graças a Deus, porque senão a gente não vive, viu? Andriele, meu amor, não vivo sem você. Mas acredito muito que 2020 foi o ano mais difícil, porque foi quando o meu irmão desenvolveu um problema depressivo e gerou todo um transtorno para a família. E na família sempre tem aquela pessoa que é o pilar, né? Que é aquela que resolve todos os problemas. E na minha família eu sou essa, a que resolve todos os problemas. E eu precisei segurar a barra de todo mundo, porque foi o ano que meu pai sofreu um acidente de trabalho. Eu até postei esses dias que teve a audiência dele e eu tive a honra de defender o meu pai numa audiência trabalhista. Então foi tudo junto. Foi o ano mais difícil da minha vida, mas foi o ano que me forjou absurdamente, porque eu amadureci, eu cresci naquele ano. E até conversando com um colega recente, ele fez: quando você conversa com a gente, eu acho que você tem uns 40 anos, mas olhando pra você, tem a mesma surpresa que vocês tiveram. Porque foi um ano que me forjou. A pandemia foi difícil, mas dela eu saí uma outra pessoa. É, e muitas vezes as pessoas elas fogem dos problemas, sendo que eles podem nos fortalecer. Isso. E fortalece muito, desde que você queira resolver o problema e passar por aquilo também. Isso, a teoria do caos, ela diz que o bater das asas de uma borboleta pode virar um tufão do outro lado do mundo. Então, a situação ruim que acontece com você hoje pode te trazer um bônus absurdo lá na frente. Então, a pandemia para mim foi isso. Aquele 2020 para mim foi isso. Foi o bater das asas de uma borboleta, que era um caos na minha vida, mas eu precisei enfrentar, que me forjou para uma vida toda. Porque hoje pode vir o que for. Meu amor, se eu passei por 2020, eu passo por qualquer coisa. A ideia é essa. E qual é o episódio mais feliz da sua vida? Eu amo viajar. E eu não viajo, assim, de forma, vamos lá, confortável. Eu amo viajar de moto. Em 2023, eu fiz uma viagem de moto com o meu marido. A gente foi Natal, Ushuaia. Cidade... Maria, pegou a BR. Nossa, desceu a BR toda. Você pegou lá desde de Touros? Não, do eu Marco saí... Zero? Não, a gente foi daqui até Ushuaia. Terra do Fogo. Uhum. O fim do mundo, realmente é o fim do mundo. Sim. E foi um episódio mais incrível da minha vida. Porque eu olhava para o lado e tinham pessoas ali com 50, 60 anos. E eu fazia, caramba, eu no auge dos meus 20 e poucos anos, eu tô aqui vivendo um sonho. E foi um dos episódios mais lindos da minha vida. Inclusive, eu vou fazer uma outra viagem com meu marido agora, semana que vem. E acredito que vai ser o momento mais especial da minha vida, breve. De moto também. Não, dessa vez vamos de avião, porque os Estados Unidos é longe. E eu só tenho 15 dias. Mas viajar é aquilo que recarrega as minhas forças. Viajar de moto, então, Legal demais. foram 15 mil quilômetros de moto. Nossa, Fui até o Uruguai. De carro, aí de carro. Uau, surreal. eu Foi um dos episódios mais incríveis. Essas viagens, não, assim, de moto, eu nem gosto de moto, eu tenho medo, porque todos os meus amigos já sofreram acidente de moto. E- Nunca sofri. E de carro, putz, 2, 3 dias eu fico pensando, não dá não, pô. Foi um dos episódios mais incríveis, mas
o que me realiza mesmo é acordar todos os dias e eu conseguir fazer aquilo que eu amo. Então, eu vivo uma vida muito feliz. Porque a minha cabeça funciona assim. Eu tenho o que para realizar hoje? O que é que eu vou... Hoje eu vou caminhar ao caminho. Vou caminhar o caminho do meu sonho. O quê? Então, hoje eu preciso atender um cliente. Hoje eu preciso fazer uma audiência. O que é que eu vou fazer? Então, eu acredito que momentos felizes são importantes. Mas você ter uma vida feliz... E a vida feliz não é estar sempre tudo bem. É você estar sempre feliz. A sua cabeça está feliz com o que você tem conquistado. E se algo não deu certo no meio do caminho, tá tudo bem. Como a minha psicóloga costuma dizer, um dia ruim, um momento ruim não é uma vida ruim. Então é só um momento ou um dia ruim. Tenha um pensamento de que tá tudo bem. Vou matar o leão do dia, se eu não matar o leão do dia hoje, amanhã eu mato 2. Mas tá tudo bem. Uma vida feliz é você ter uma mentalidade feliz. E assim a gente vai conquistando tudo na vida. Essa eu sei que você adorou. Essa eu gostei, cara. Como você sabe que eu gostei dessa daí, cara? Mais filosófica, É mais né? filosófica, né? Ficou legal. É isso aí, a objetivo feliz é muito legal, mas uma jornada feliz é muito Isso, melhor. uma Né? jornada com feliz. certeza, pô. Por quê? Porque a gente só morre uma vez. Mas a gente vive todos os dias. É isso aqui, cara. Aqui, ó. Nesta vida só se vive uma vez, tá vendo aí, ó? Tá tatuado esse negócio aqui, Exatamente. Percebi, é um viajante. Viajante. É um viajante, eu também tenho na perna. Eu gosto de viajar. Exatamente. Fazer uma viagem de moto, cara. Não faço, não. Eu vou de É bicicleta, incrível. mas eu vou de moto. Quando você viaja de moto, Moto é legal você demais, faz parte da estrada. Quando você viaja de carro, você faz parte de dentro do carro. Mas de moto você sente a temperatura, você sente o cheiro da estrada. É diferente. Eu, nessa viagem que fiz, Natal, Ushuaia, foram 15 mil quilômetros. Então, eu peguei 50 graus, eu peguei 0 graus. A gente passava 12 horas na estrada. Então, era uma coisa absurda. Meu físico e psicológico... Começava que horas, terminava que horas? A gente começava às 7 da manhã, tinha dia de parar meia-noite. Entende? Então, você vive a estrada. Mas foi a experiência mais surreal da minha vida. Porque quando faltavam 100 quilômetros para chegar, começou uma chuva. Para você chegar no Ushuaia, você sobe uma montanha e depois você desce ela. E subir nessa montanha, muita névoa, começou a chover, eu já estava morrendo de frio. Faltavam 100 quilômetros, a gente parou num posto de gasolina e eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei para a cara da moça, para a atendente, e eu disse, falta muito para chegar. Aí ela fez, não, tá pertinho. Eu disse, eu não aguento mais. É sempre frio, assim. Ela fez, não, tá calor hoje. Eu olhei pra ela e disse, tá calor hoje. E eu começava a me bater e eu orando, eu fazia, Deus, eu vou morrer aqui agora. Vou, porque eu não vou aguentar esse frio. Mas pra você chegar no Ushuaia, você faz uma curva, desce uma ladeirinha e já tá o portal. O Ushuaia. E aquela sensação de, tipo, eu enfrentei realmente o inferno austral. Eu enfrentei os mais absurdos, mas eu consegui chegar e eu fiquei, caramba, vale a pena. Vale a pena. Valeu a pena os 50 graus, valeu a pena os 0 graus, porque eu realizei o meu sonho, eu alcancei, eu bati a minha meta. Então, isso me trouxe uma experiência de que se eu enfrentei isso, eu enfrento qualquer coisa. Porque quando você vê uma onda gigante, você não tem que fugir dela, você tem que enfrentá-la. Quando você vê um problema grande, você não tem que fugir dele, você tem que enfrentá-lo. Porque se você fugir, você vai ser só um covarde. Sim. Se você enfrentá-lo, você vai ganhar experiência. Se você não vencer esse gigante, essa onda grande, você pode até não sair como vitorioso, mas você vai sair como experiente. Uhum. Entende? Você vai ganhar dali a coragem, você vai ser forjado para enfrentar grandes batalhas. Então, assim, desistir não é opcional. Não é opção. Não é Não opção. existe plano B. Não é opção. Desistir não é opção. Perfeito. Porque não existe plano B. Só tem um objetivo, só tem uma opção. Ou você faz ou você faz. Não tem pra onde correr. Quantos dias pra chegar lá? A gente gastou 26 dias e de volta. Aí parava, né? Parava. É, 26 dias e de volta. Passava. Tem que parar, né, meu amigo? Não, eu Vai passava, dormir passava onde? um dia. Passava um A dia no gente lugar. Né? passou, eu acho que 3, 4 dias em Buenos Aires. Aí em outra cidade a gente passava um dia. E no Ushuaia mesmo foram 4 dias. Mas a gente foi só pra virar o ano lá. Dia 2 de janeiro a gente voltou. 14 dias indo, 14 voltando. Isso. Tinha dia de rodar 1.100 quilômetros. É chão, viu? Feira de Santana pra cá a gente fez no último dia, eu com o pé inchado, porque uma abelha tinha picado meu pé. E eu disse, não, mas eu vou chegar em casa. Entende que é tudo como as coisas funcionam na sua cabeça. Tá A voltando, mentalidade. parece que... É. Por isso que eu acredito fielmente que ele vai fazer os 10 quilômetros.
Eu acredito. Ele vai fazer os 10 quilômetros, vai. Vou sim, certeza. Tudo começa na sua Ninguém cabeça, jovem. Bate na mesa. Foi mal, Ai, foi mal, foi mal. Matheus. No final, Desculpa. todo mundo perdeu aqui. Vai dar certo. Então, Com na certeza. vida e no empreendedorismo, só existe uma opção. E na corrida? E na corrida, Na corrida também. não tem plano B. Queime todas as pontes, foque no seu plano A e faça dar certo todo santo dia. Cara, eu treinei segunda? Hoje é quarta, né? Isso. Treinei segunda, corri e ontem também. Eu não ia correr hoje, mas já vou. Vai dar certo. Hoje era o dia do descanso, eu vou descansar não, viu, Amanda? Eu vou hoje que... Job, então chegamos mais um Chegamos. final aí do nosso episódio. Agradecer a nossa convidada, né? Mais uma vez aí pelo conteúdo aqui Vamos entregue, chamar mais pela vezes. presença, pelo tempo. Voltarei. Então, certeza que a gente não só aprendi como Jobs e todas as pessoas, que é um tema que é difícil a gente ouvir falar. E com certeza muitas pessoas vão te procurar. Qual que é seu Instagram? @RuthOliveira, _ADV. Então vai estar aqui embaixo, viu? Vai estar aqui embaixo, aqui, viu? Pessoal aí do Instagram, aí, do YouTube, do Spotify, todo mundo. Então, show. Muito obrigado pelo seu obrigada, tempo. meninos. Foi um Obrigado, prazer minha estar amiga. aqui com vocês hoje. E Final. dá o recadinho ali, final, que você é youtuber lá. Clica aqui, Amanda faz não sei o poderia quê, dar o sininho. Oi? Amanda não, Ruth, poderia dar a mensagem final, né? Faltou. A mensagem final, Ruth, por favor. É que ela falou tão filosófica ali que pra Foi, mim já foi, fez o foi. fechamento, entendeu? Imagine um cheque em branco. Esse cheque em branco é você que vai dizer qual o valor dele. Esse cheque em branco é aquilo que você faz todo santo dia, é a sua vida. É você que diz quanto você vai ganhar, quanto você vai conquistar. Então entenda que não existe plano B, só tem uma opção de dar certo. E só quem pode fazer dar certo é você. Então acorde todos os dias pensando que vai dar certo. Não tem plano B, queime todas as pontes e faça aquilo que você precisa, porque só se morre uma vez, mas viver a gente vive todo dia. Muito obrigada. Show, meu amigo. Perfeito. Pra você de casa que já entendeu que não tem plano B, o plano A agora, sabe o que é você? Se inscrever no canal, deixar um comentário aí, faça sua pergunta, a gente vai tentar responder todo mundo, né, Luiz? Com Sei que é certeza. difícil, mas vamos tentar responder todo mundo. E deixa um curtir. Esse detalhe vai fazer com que você mostre esse vídeo para mais gente. Inclusive, faz o seguinte, pega esse vídeo, compartilha ele com um amigo que você quer ajudar, tá bom? Você vai fazer isso agora, sem plano B, só plano A. E muito obrigado, até o próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Quem fez 15 mil quilômetros de moto faz 10 km na corrida. Até o Jobs Run.